E aí, pessoal do curso definitivo, bem-vindos aqui a mais uma aula do curso definitivo. Agora a gente vai estar falando sobre setup, vou estar entrando mais a fundo a respeito de setup, configuração de setup. E a gente vou começar por uma máquina, depois a gente vai passar por outro tipo de setup, tentar mostrar para vocês assim o máximo de diversificação de setups possíveis para vocês poderem ter uma experiência um pouco melhor, né? Quando vocês forem identificar, chegar numa máquina e pegar um setup, vocês não tiverem tanta dificuldade em interagir com a interface, né? Porque cada placa-mãe tem uma interface de setup diferente. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai ter que identificar é a tela de post, né? Que você deve saber, se você não sabe, é aquela primeira tela que o computador exibe, onde ela faz um pré-teste, né, na placa-mãe. E muitos computadores, muitas placas-mães passam por essa tela muito rapidamente. Então você tem que ficar bem esperto para estar identificando ela. Então a gente vai estar identificando a tela de post. Depois a gente vai estar vendo a questão das teclas de atalho para acessar o setup. E aí, então dentro do setup a gente vai estar, né, eu vou estar passando para vocês as configurações assim básicas e avançadas de um setup, né? Então vamos lá, vamos começar por essa máquina aqui. Pode focar bem a tela. Ok, vamos ligar o PC agora aqui então, gente. E vocês têm que observar, vai passar bem rápido pela tela de post, tá? Eu vou ver se eu consigo pausar ele na tela de post. Para pausar a gente vai utilizar essa tecla pause break aqui, certo? Essa teclinha aqui no teclado a gente vai estar utilizando ela para fazer o pause break. Esse setup ele vai estar acessando através do delete, certo? E ele tem algumas configurações aqui também no F12, que é o menu de boot, né? O que eu depois vou estar explicando para vocês. Tá ok? Então, vamos ligar o PC aqui. Vamos ver se eu consigo pausar na tela de post. Passou bem rápido mesmo. Não deu nem tempo. Vamos reiniciar. Ctrl Alt Delete. Resetar ela. E agora eu vou ficar pressionando aqui a tela pause break. Aí, beleza. Agora eu consegui pausar para vocês verem, tá? Muito bem. Essa tela de post que vocês estão vendo aqui é aquela primeira tela onde a placa-mãe testa todos os componentes. Essa tela está exibindo a logomarca da Gigabyte, tá vendo? Essa configuração pode ser alterada lá no setup. A gente pode fazer com que ela não exiba essa logomarca e exiba assim em detalhes as configurações. Mas mesmo exibindo a logomarca, ela me dá algumas informações que, como você viu, passou bem rápido, né? A gente praticamente não conseguiu ver, então você tem que ter um olho ninja. Mas eu apertando a tecla pause break, eu consegui pausar nessa tela que você está vendo agora aí. Então aqui a gente tem, aqui ele me dá as teclas de atalho para mim acessar as configurações básicas. Então a primeira tecla que ele me informa aqui é delete, certo? Essa tecla aqui, né? A tecla delete, que é para estar acessando a BIOS, o setup da BIOS. Ou o QFlash, né? Que é uma função, um recurso da placa-mãe para fazer a atualização da BIOS também. Então você apertando a tecla delete. F9 ele me dá informações do sistema, né? System Information. Essa placa-mãe me permite no F9 informações do sistema. F12 é o boot menu, tá? Isso aqui é um recurso fundamental para que saiu nas placas mais modernas, que hoje quase a maioria das placas tem, que é o boot menu, que é um menu que permite que você escolha por onde vai dar boot. Então você não precisa entrar no setup, fazer a configuração lá, alterar a ordem de boot. Você aperta F12 na hora da tela de post, que ele vai direto para o boot menu. Você escolhe se você quiser dar boot por pendrive, se você quer dar boot por CD, ou se você quer dar boot pelo próprio HD. E a tecla END, né, que é essa tecla aqui, que vai direto para a função QFlash, né, que é a função de atualização da BIOS, certo? A questão da atualização da BIOS, assim, a gente recomenda só atualizar a BIOS em caso de realmente a placa-mãe estar apresentando algum problema relacionado à BIOS, né? Mas eu não recomendo ficar atualizando assim toda hora a BIOS, porque atualizar a BIOS é uma coisa que pode acabar, se der algum problema no processo de atualização, pode acabar danificando a tua placa-mãe para sempre. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai apertar Delete para entrar no Setup. Tá? O setup dessa máquina é bem interessante, bem bacana dessa placa-mãe. É um setup mais moderno, né? Dá pra gente utilizar inclusive o mouse, né? Por isso que eu coloquei o mouse aqui. Não são todos os setups que dá pra você utilizar o mouse, apesar de que eu não gosto de utilizar o mouse. Vou apertar Delete agora para acessar o setup. Olha só. Né? Então, como ela já estava pausada, eu apertei uma vez Delete, ela já foi. Se ela não tivesse pausado, eu teria que ficar pressionando várias vezes
né? Logo que eu liguei a máquina, eu teria que ficar pressionando até aparecer aqui. Muito bem. Nesse setup aqui a gente tem as informações principais, tá? Geralmente vai estar em inglês o setup de vocês, então a gente tem que meio que se acostumando mesmo com os termos, infelizmente. E também, isso aqui na verdade é mais um inglês técnico, tá? Então, mesmo o pessoal que tem curso de inglês, claro que ajuda, mas para quem não tem curso de inglês, também não tem muita dificuldade, porque na verdade esse inglês aqui é um inglês técnico e esses cursinhos de inglês geralmente não informam, não ensinam esses detalhes aqui, né? Esses termos. Bom, aqui a gente tem aqui são as principais configurações, né? Nesse setup é chamado de MIT. A gente tem as configurações de sistema, né, funções da BIOS aqui, periféricos, gerenciamento de energia, né, Power Management, e salvar e sair. Aqui está o idioma inglês e aqui é a função do Key Flash. Como vocês podem ver, eu tenho o cursor do mouse. Ó, eu posso utilizar o cursor do mouse para navegar nesse setup, ou posso utilizar o meu teclado, as flechinhas direcionais, para navegar para cima e para baixo, ou para um lado e para o outro. Um detalhe importante que eu falo sempre é você tem que sempre olhar e ler, né, tentar interpretar essa informação que ele te dá aqui, né? Então ele dá informações preciosas aqui a respeito de como você vai navegar nesse setup, né? Então aqui as flechinhas, né, para cima e para baixo, o Enter, que é como se fosse o clique, né, para selecionar, Page Up, Page Down, que são essas teclas aqui, Page Down e Page Up, né? Tecla de mais e de menos, que no caso são essas duas aqui, tá? Menos e mais. Geralmente essas aqui não funcionam, não sei porquê, no setup elas não funcionam, né? Na maioria deles não funcionam, só vai funcionar, são essas duas aqui, do teclado alfanumérico. Aí a gente tem funções aqui, né? F1 para ajuda, F5 para reconfigurar as configurações padrão. Nessa placa-mãe o F5 faz isso, tá? F7 para configurar, ele vai restaurar as configurações otimizadas padrão. Então aqui ele vai restaurar as configurações de fábrica padrão, o F5. E o F6, se você fez alguma alteração que você não sabe o que você fez, e você quer colocar numa configuração avançada, uma configuração otimizada padrão, então você vai utilizar o F7. Você aperta F7 e vai perguntar, quer carregar as configurações otimizadas padrão? Eu não vou colocar não agora porque não é o que a gente quer. Muito bem. F8 é o Key Flash, que é aquela função que eu falei de atualização da BIOS. O F9, informações do sistema. Vamos ver o que dá aqui no F9. Ó. No F9 ele me dá informações referentes ao processador, o ID do processador, a velocidade do processador, o clock, a quantidade de memória instalada, o modelo, né, no caso aqui o modelo da placa-mãe, a versão da BIOS, aqui, a versão da BIOS, a data de atualização da BIOS, ID da BIOS, informações, e o LAN MAC Address, que no caso é uma informação da tua placa de rede. Isso aqui é como se fosse uma impressão digital da tua placa de rede, tá? Onde você conecta na internet. Com a placa de rede on-board ele dá essa informação aqui. Então eu vou dar um ESC aqui para sair. F10 é padrão praticamente, tá? Quase todas as BIOS, quando você quer salvar as configurações que você alterou e sair, você aperta F10. E o F12 aqui é uma função até interessante, é print screen, para tirar um print screen da tela, né, uma cópia da tela, não sei qual a função disso, nesse setup tem, e ESC para voltar ao menu anterior e sair. Então essas são as configurações principais, básicas, né, desse setup. Aqui, navegando nesse menu, a gente pode também, utilizando o teclado, ó, né, vou usar um dedo aqui para vocês poderem ver onde é que eu estou apertando. Então aqui eu tenho aqui as configurações básicas, basicamente aquela informação que me dá lá, ele já me dá aqui, informação de clock, versão da BIOS, quantidade de memória instalada, 2048 MB, a temperatura do processador está em 35 graus, 36 agora, a voltagem do processador e a voltagem da memória, tá? V-Core é a voltagem aqui do núcleo do processador e aqui é a voltagem da memória RAM, então 1,52 volts. Tudo informações aí, na verdade, assim, não muito relevantes para nós no momento, né? Mas dependendo de você estar fazendo um teste, alguma coisa é importante. Bom, vamos ver a questão, começando aqui pelo gerenciamento de energia. Então eu vim aqui em Power Manager, nessa função aqui,
Cada BIOS tem, cada setup, cada placa-mãe vai ter funções diferentes. Várias vezes você vai pegar placa-mãe, que nessa é uma placa-mãe da Gigabyte, mas você vai pegar outras placas-mães da Gigabyte com um setup totalmente diferente desse aqui. Eu vou inclusive talvez mostrar algumas para vocês aqui. Então por isso que eu falei, setup é relativo, você tem que ter um pouco de experiência, ou então que nem por isso que eu estou passando aqui, vou passar o máximo de setup possível para vocês poderem tentar entender e perder um pouco o medo do setup aí. Então aqui são funções, recursos da placa-mãe avançados, que na verdade nessa placa-mãe tem, mas na maioria das placas-mães não tem. Funções de alarme, vamos descer aqui. Essa função é um recurso aí da placa-mãe da Gigabyte, que é um recurso de economia de energia, tá? Tá desativado, é desativado, tá? Se eu quiser ativar eu dou um Enter, como está especificado aqui, ó. Um Enter ou um clique. E aí eu posso ir para cima ou para baixo aqui, ó, para ativar ou desativar. Vou manter desativado. É a função de dar precisão de evento do sistema, configuração aqui no caso da placa de vídeo, né? Configuração interna da placa de vídeo. Então, por exemplo, eu posso ativar ou desativar isso aqui para ele manter um sistema de economia de energia na placa de vídeo. Então aqui são mais configurações relativas à economia de energia, tá? Eu recomendo você não mexer nesse tipo de configuração, a não ser que você saiba mesmo o que você está fazendo, então que você precise mexer. Porque o melhor mesmo é deixar as configurações padrão que vem da placa-mãe. Se você mexeu e quer voltar às configurações padrão, nessa placa-mãe você vai apertar F5 para isso, certo? Se você quiser manter as configurações de fábrica. Se você quiser manter a configuração otimizada, você vai apertar F7. Esse aqui é um recurso interessante que tem nessa placa-mãe, Power On Beam Mouse. Eu posso ligar a máquina através do mouse. Tá? Como desativado, eu posso colocar aqui, ó. Se eu mover o mouse, a máquina liga, ou se eu dou um duplo clique no mouse, a máquina liga. Óbvio que ela já ligar na tomada, ela vai ligar no duplo clique. Mas isso é um recurso do setup da minha placa-mãe, veja. Eu vou deixar desativado, senão qualquer um vai lá e mexe no mouse e a máquina vai estar ligando à toa aí. Tem gente que gosta disso, né? Chega lá só, mexe no mouse e a máquina já está pronta para ele. Recurso legal da BIOS da placa-mãe. Bom, a questão de gerenciamento de energia. Agora vamos aqui em periféricos, certo? Periféricos, para a gente poder estar identificando aí algumas questões a mais aí na placa-mãe. Então a primeira função aqui, SATA, controlador SATA, que são as nossas saídas SATA da placa-mãe, você já conhece. Eu posso ativar ou desativar. É óbvio que se eu desabilitar as minhas saídas SATA, o que vai acontecer? Meu HD não vai reconhecer. Então não, tem que deixar ativado. Modo de operação das controladoras SATAs. Você quer que ela, vamos dar um Enter aqui para ver? Você quer que ela opere no modo IDE, que é o modo padrão que é utilizado aí nos sistemas operacionais, ou você quer que ela opere no modo AHCI. Esse modo HCI é mais relacionado à questão de RAID, né? Quando você vai ligar 2, 3 HDs em série. Que é fazer com 2 ou 3 HDs funcionem como se fosse um. O ideal mesmo é que você mantenha sempre em IDE para você evitar problemas de instalação no sistema operacional. Se você, por exemplo, vai instalar lá o Windows XP numa máquina dessa e tiver como AHCI aqui, né? Ele não vai reconhecer o teu HD, ele não vai conseguir trabalhar com a tua controladora SATA. Aí você tem que vir aqui e alterar para IDE e aí beleza. Em algumas versões do Windows 7 também só funciona no IDE. Então, por isso que eu falo, o ideal é sempre você deixar no IDE. Dá diferença na velocidade, alguma coisa? Não. Controlador USB 2.0. Então, está ativado. Vamos confirmar aqui, ó. Aqui para desabilitar e aqui para habilitar. Óbvio que a gente tem que sempre habilitar, né? Controladora de áudio. Olha só, está desativado. Então, a nossa placa isso aqui é a nossa placa de som on-board. Vamos dar um Enter aqui, vamos habilitar, né? Porque a gente quer ouvir música nesse computador. Init Display First. Qual placa de vídeo, qual display você quer iniciar? O ideal é deixar aqui para automático, mas você pode escolher entre onboard, PC Express ou PCI, que é a branquinha só. Automático ele vai buscar em todas e vai ver qual está disponível. Placa, aqui ó, Internal Graphics, que no caso é a placa de vídeo onboard, interna, está como automático. Se eu vir aqui e deixar como desabilitado, o que vai acontecer? A minha placa de vídeo onboard vai estar desativada, certo? Vamos deixar como automático, que é melhor.
automático ou enable, né? Tanto faz. Na verdade aqui melhor ainda é no enable. Internal Graphics Memory Size. Bom, o que é isso aqui, gente? A placa de vídeo on-board, já expliquei para vocês, ela utiliza a memória RAM do computador como memória de vídeo. Tá? Ela utiliza. E aqui você pode definir quanto de memória RAM, no caso eu tenho 2 GB aqui, né? Nessa máquina, ó, tenho 2 GB, total de memória tem 2 GB. E eu posso definir quanto desses 2 GB eu quero disponibilizar para a placa de vídeo. Então se eu der um Enter aqui, ó, olha só, eu posso escolher entre 32 até, vamos ver até onde que vai, até 512 MB, até meio GB. Né? Então o ideal aqui, se você vai rodar muito gráfico 3D na máquina, então você põe aí um 128, né? Talvez no máximo um 256. É óbvio que se você colocar 256, é melhor que você tenha mais memória RAM lá, né? Então, por exemplo aqui, como eu tenho só 2 GB, eu tenho só 2000 MB de memória nessa minha máquina, então o ideal é que eu deixe aqui no máximo aí, sei lá, no máximo 128, né? Porque eu tenho pouca memória RAM. Se eu tivesse 8 GB de memória RAM, eu poderia colocar até aqui 512, né? Sem problema. Se tivesse 16 GB, 512, tá? Sem problema. Dá muita diferença na performance de vídeo, dá uma diferença relativa, tá? Dá uma diferença aí até relativa. Aqui ele dá mais um recurso de utilização da memória de vídeo, no caso, se ele quer que eu utilize o total espaço ou compartilhe a memória de vídeo, é melhor você deixar a configuração padrão mesmo que tem. Legacy USB Support, tá? Isso aqui é uma função importante também. Até é bem importante vocês lerem sempre aqui, tentar, se não conseguir traduzir aí, usa um aplicativo do Google Translator para traduzir, no celular, vai no Google Tradutor, para começar a entender o que está dizendo aqui. Essa função aqui, vou dar um resumo para vocês. Se você deixar ela como habilitada, o que vai acontecer? Você vai poder, ele vai permitir que você debute pela USB. Se você deixar desabilitada, ele não vai permitir que você debute pela USB. Tá? Você não vai conseguir dar boot por pendrive. Tá? Se você deixar habilitada, você consegue dar boot por pendrive. Ou você pode deixar como automático, que essa setup permite deixar como automático. Aí ele vai identificar. Se tiver pendrive, ele vai dar boot por pendrive. Se não tiver, ele não vai dar boot. Eu prefiro deixar sempre como habilitado, porque a gente está dando boot por pendrive direto, né, onde a gente vai fazer formatação. E se não tiver pendrive, ele só vai passar direto, não tem problema. Tem mais uma série de configurações aqui. Aqui também mais dispositivo, permitir dispositivo de storage, né, drive support. Então ele permitir utilizar um dispositivo USB como um HD, né? Seria mais ou menos essa aí a função dessa configuração aqui. E aí a gente tem mais configurações aqui. Onboard LAN controller, né? O que é isso aqui? Se ele permite que eu deixe ativada a minha placa de rede onboard. Então, ó, habilita ou desabilita onboard LAN controller, o controlador de rede onboard. Então, tá como habilitado, porque eu quero que minha placa de rede onboard fique funcionando, certo? Então, aí a gente tem essas são configurações mais avançadas do setup, tem basicamente nesse setup. A gente não deve mexer nessas configurações, mas assim, detalhando bastante já para vocês. Essas são as principais configurações que você tem que manter. O ideal é que você mantenha. Frisando as configurações importantíssimas são essa, do Legacy USB Support, tá? Sempre que você vê isso aqui, você deixa como Enable, se você quiser dar boot por pendrive. USB Mass Storage também. Toda vez que você vê Storage e USB, essas duas palavras aqui, Storage e USB, está relacionado aí a pendrive, a dar boot por HD, USB. Tá? Então também tem que estar habilitado se você for utilizar esse recurso. Graphics Memory Size é a memória de vídeo, foi outro detalhe que a gente viu. O USB 2.0 tem que estar ativado, tá? Porque senão a USB fica lenta pra caramba. Audio Controller, beleza. E First Display. Bom, acho que questão de periférico a gente deu para ver bastante coisa aí. Vamos agora falar sobre a função que muitas placas-mães já possuem, né? Que é essa questão aqui
de vida do PC, né? Estado de vida do PC, seria basicamente. Vamos dar um Enter aqui, que ele vai me dar informações relacionadas a como o PC está funcionando, né? Então, o gabinete está aberto? Ele está me dizendo que está aberto. Não está, mas ele está me dizendo que está aberto. Deve ter um sensorzinho ali que está pegando alguma fresta do gabinete, alguma coisa. A voltagem do meu processador, a voltagem da memória RAM, certo? Aqui, onde eu teria que ter 5 volts, ele está me dando 5.070, está perfeita a voltagem da fonte, está recebendo legal. No caso aqui a voltagem que está chegando na placa-mãe, né? 12 volts ele está recebendo 12.024, também está perfeita a voltagem aqui da fonte nos 12 volts. Aqui mais voltagem do processador, temperatura, certo? 35 graus, deu uma baixadinha que lá está em 36. A temperatura do sistema, que é no caso a temperatura geral, ou dos chipsets Polo Sul e Polo Norte da placa-mãe, 34 graus. A velocidade de rotação do cooler, está rodando a 1146 rotações por minuto. E aqui System Fan, né, Speed, que é o cooler do sistema, está em 0, porque esse gabinete desse computador não possui cooler no gabinete. Ok? Aí ele tem algumas funções aqui de warning, né, que no caso é alerta, como se fosse um alerta. Ele quer que para você poder configurar. Se eu der um Enter aqui, ó, eu posso, por exemplo, dar um alerta. Você quer que ele alerte quando a temperatura chegar acima de 60 graus? Né? Você quer que ele alerte quando a temperatura chegar acima de 70? Ou acima de 80? Ou acima de 90? Então se der, por exemplo, travar o cooler e o processador chegar a 60 graus e essa função estiver assim, o que vai acontecer? O computador vai dar um alerta ou provavelmente vai desligar, tá? Antes de queimar o processador. Então é um recurso de segurança, tá? É interessante ter isso daqui, você também saber como é que está funcionando isso daí. CPU Fan File Warning, aqui tem um outro recurso. Se falhar o cooler, né? Se o cooler falhar, o que eu faço? Né? Então ele vai me dar um alerta, se o cooler falhar, ele vai me dar um alerta. Eu gosto de deixar desabilitado isso daqui também. Se você souber o que você está fazendo, é legal deixar ativado. Mas às vezes ela pode estar incomodando, pode ter algum mau contato, alguma coisa, e aí fica dando alertas aí na tua máquina à torto e direito, sem motivo. Bom, aqui mais a mesma coisa do de cima aqui, né? CPU Fan File, aqui no caso se falhar o cooler do sistema, avisa? Não. Controle da velocidade do cooler do processador. CPU Fan Speed Control, controle da velocidade do cooler do CPU. Tá como normal. Eu posso configurar para que ele fique silencioso. Então ele vai girar na menor velocidade possível, tá? Depois que eu salvar. Agora não vai alterar porque eu não salvei a configuração ainda. Eu posso fazer manualmente, que daí eu vou configurar aqui embaixo, ou eu posso deixar desativado e ele vai funcionar sempre na máxima velocidade. Tá? O ideal é deixar no normal, a não ser que onde você mora esteja fazendo muito barulho o teu cooler, você pode marcar como silencioso, aí ele vai ficar ligando e desligando conforme controlando inteligente o cooler. Bom, aqui esse setup é bacana que ele tem bastante recurso, provavelmente muito desses recursos que eu estou passando para vocês nesse setup, vocês não vão encontrar em outros setups, tá? É normal. E assim, talvez vocês peguem algum setup com mais recursos que esse, mas eu acho difícil, porque esse setup tem muito recurso, tá? Vamos ver o que mais tem aqui, vou dar um ESC para voltar. O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu dar uma confirmada. Bom, vamos entrar em configurações avançadas de frequência, tá? Vou dar um Enter aqui. Isso aqui a gente vai passar só por cima, porque na verdade isso aqui eu não recomendo que você mexa mesmo. A velocidade, opa, deixa eu sair aqui da configuração aqui, beleza. Aqui no caso a velocidade de multiplicação da frequência do processador. Então meu processador está trabalhando 1.8 GHz. Então não altere essas configurações. Você pode acabar aí fazendo o teu processador trabalhar numa velocidade acima ou abaixo. Então o ideal é deixar padrão, só para vocês saberem mesmo para que serve. E aqui no caso a frequência da memória, tá? Então essa minha memória está trabalhando a 1067 MHz, que é está com configuração aqui automática, ok?
multiplicador de memória está como automático, ele não me dá a opção de alterar. Se eu der um enter aqui, ele não permite que eu altere. E essa, no caso, é a frequência original da minha memória. Ele já identifica a frequência certa e põe para trabalhar na frequência certa. Tá? Então tem que tomar cuidado, não pode mexer nisso aqui também, que pode acabar danificando o teu pente de memória se você alterar essa frequência aqui, fazer uma sobrefrequência, vai fazer um overclock, né? Vai fazer uma sobrevoltagem, vai sobrecarregar a tua memória RAM, e aí você pode estar tendo problema aí, beleza? Aqui configurações avançadas de memória, aqui ele volta também àquela mesma configuração anterior, né, de frequência, ele dá de novo aquela opção. Performance turbo ou normal. Isso aqui é legal até você saber, no caso é um recurso que algumas placas-mães têm, de você deixar a memória trabalhando no máximo. Geralmente deixa trabalhando no máximo, tá? Tem o Extreme, o turbo e o normal. Se o padrão do setup é o turbo, deixa no turbo. Tá? Se você está tendo algum problema na tua máquina, alguma instabilidade, você pode tentar botar no normal e fazer um teste para ver se ela estabiliza. Às vezes uma memória de má qualidade, alguma coisa assim no normal funciona, mas no turbo não. Se é uma memória muito boa, de boa qualidade, você consegue funcionar ela até no Extreme. Tá? Mas o ideal mesmo é você deixar no padrão que o setup te orienta. Muito bem, aqui são os canais de memória. Olha. Essa minha placa-mãe tem dois canais, né? No caso, o canal A e o canal B, que são o slot 1 e slot 2, lá na placa-mãe, lá, né? Os dois slots, vocês já conhecem. No slot 1, vamos dar uma olhada. Bom, no slot 1 não tem nada, tá vendo? Porque não tem pente de memória instalado no slot A. Está instalado no slot B, essa placa-mãe. Porque, por incrível que pareça, essa placa-mãe está com o slot 1 com defeito, está dando mau contato no slot 1, então a gente está utilizando o slot 2. Só que tem uma série de informações relativas à memória RAM, que esse setup dá, mas a maioria dos setups não dão essa informação. Bom, feito isso, questão avançada de memória, acho que já deu para ver bastante coisa aí. Na questão do clock também a gente já viu. Informações de voltagem da memória, a memória está trabalhando com 1,5 V, certo? Por isso que é importante a sua fonte de alimentação estar trabalhando, porque olha só, a memória trabalha com 1,5 V, é muito pouca voltagem, né? Uma pilhazinha, daquelas que a gente põe no controle remoto, tem 1 V. Acho que tem mais ou menos 1,5 V aquela pilhazinha, então é muito pouca energia que ela trabalha e tem que ser uma energia muito pura. Aqui a vida do PC e informações adicionais também, que no caso a gente não tem. Nesse setup não tem motivo de estar utilizando. Bom, o que mais a gente pode estar passando para vocês aqui? Na questão do setup, aqui a gente tem informações do sistema, linguagem, se eu der um enter aqui eu posso escolher, mas não tem português, né? Tem todas essas linguagens, até coreano aqui, esses três aqui eu não consigo entender, tá? Para mim é tudo igual, mas deve ter diferença. Aqui a data e hora do sistema, posso estar alterando, ó. Se eu der um enter aqui eu posso estar alterando as datas, o dia, né, o mês e o ano. Aqui a hora, o nível de acesso que eu tenho, estou como administrador. E aqui informações, ATA-port, tá? ATA-port, no caso, são as informações das minhas controladoras ATA, né? Que são as controladoras SATA também, né? Que as controladoras que a gente tem ali. Então você dá um enter aqui, ele vai me dizer o que eu tenho ligado nas minhas 4 controladoras, que eu tenho 4 saidinhas SATA lá. Então eu tenho na porta 0, que é a primeira porta, o meu HD de 80 GB. E o resto está vazio, tá vendo? Então, mas é um recurso desse setup que nos outros setups, a maioria deles não tem também. Bom, mais configurações que a gente pode estar passando para vocês aqui é essa questão aqui da carregar as configurações padrão no exit para salvar e sair. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente estar passando para vocês aqui. Deixa eu ver. Nível de acesso. Bom, gente, é basicamente isso aqui. Deu para passar bastante coisa na questão desse setup. Eu vou estar voltando com vocês com outros setups para a gente poder estar estudando também sobre outros setups. Nesse caso agora eu vou fazer o seguinte, eu só vou fazer mais um detalhezinho aqui, só deixa eu achar a configuração. Na questão de boot aqui também é interessante passar para vocês, tá? Aqui, ó, opções de boot, tá? Então quem é que vai dar boot em primeiro? Se eu der um enter aqui, ele me dá a opção só do meu HD de 80 GB, ó, SATA
PM Western Digital, que é o modelo do meu HD. Posso desativado, não vai dar boot por HD nenhum. Se eu tivesse um pendrive conectado na minha USB, ele apareceria aqui para mim dar boot por pendrive também. Prioridade do HD, que no caso, se eu tivesse 2 HDs, ele apareceria aqui os 2 HDs e eu posso escolher qual HD eu quero dar boot primeiro. Aqui a função Unlock State, né? Que é a teclinha do Unlock aqui. Se você quer que ela esteja ativada ou desativada. Isso na verdade é um recurso de segurança aqui na placa-mãe, deixa geralmente ativada. Opções de segurança, aqui se você quiser cadastrar senha no teu setup. Ó, se você dá um Enter aqui, você vai cadastrar uma senha no setup ou uma senha no sistema. Senha no sistema, quando você ligar o computador, ele já vai pedir a senha. Senha no setup, quando você ligar o computador e acessar o setup, ele vai pedir a senha. Beleza? Aqui, ó, Full Screen Logo Show. Lembra aquela primeira logomarca lá na tela de post da Gigabyte? Eu posso deixar ela desativada ou ativada. Ela está como ativada. Vamos dar um Enter aqui. Vamos vir aqui e deixar desativado. Só para vocês verem quando eu reiniciar a máquina. E aqui tem mais algumas configurações. Informação aqui referente à virtualização. Isso aqui também é interessante, tá? Se você for utilizar máquina virtual dentro do teu computador e você deixar isso aqui como ativado, a tua máquina virtual vai ter uma potência melhor, vai ter uma performance melhor, tá bom? Máquina virtual, para quem não sabe, é um computador, é um software que roda sistemas operacionais lá dentro, como o VirtualBox, o Virtual PC, o VMware. Bom, aqui a gente tem outro recurso importante também, que é OS Tape, tipo de sistema operacional. Ele dá a informação aqui, ó, referente ao Windows 8. Vou dar um Enter aqui para a gente ver. Qual é o sistema operacional que eu vou rodar nessa máquina? Então, os setups de hoje em dia, eles dão essas informações. Outro sistema operacional, no caso o Windows 7, até o próprio Windows 8 também funciona com essa função. Só o Windows 8, aquela função UEFI, que o Windows 8 tem um modelo novo de boot, ou o Windows 8 WHQL, que na verdade é a mesma função do Windows 8, só se fosse, no caso, uma configuração de fábrica, coisa e tal. O ideal é sempre deixar como outro sistema operacional, outro OS, né? OS System, né? Operation System. Módulo de boot, seletor de módulo de boot. Vou dar um Enter aqui. Bom, isso aqui também é outra função importante para vocês estarem sabendo. Se você vai instalar o Windows 7, a função Windows 7 ou XP, a configuração de módulo de boot tem que estar como Legacy Only. Se você vai instalar só o Windows 8, você deixa como UEFI Only, apenas UEFI, ou apenas Legacy. Detalhe, o módulo Legacy funciona tanto para o Windows 7, quanto para o Windows 8, quanto para o Windows XP, tá? Por isso que é legal. O UEFI é para aquelas máquinas que vêm de fábrica já com Windows 8 gravado, daí ele utiliza esse daqui. E essa placa-mãe me dá a função de eu utilizar um ou outro. Então se ela não achar nada no UEFI, ela vai para o Legacy. Tá? Eu vou deixar como Legacy, apenas Legacy, que eu acredito ser sempre melhor, tá? Então quando você pegar o computador para formatar e tiver com o Windows 8, você quiser pôr o Windows 7, você tem que acessar o setup, procurar por configuração com esse nome aqui, ó, Legacy ou UEFI, lembrar bem isso aqui. Deixe como Legacy, daí beleza. LAN PXE Boot Option ROM. Isso aqui é para computadores que dão boot pela placa de rede. Não é o caso, só utilizado em algumas empresas. Storage Boot Controller, né? Esse é control, né? No caso, essa placa-mãe, ela dá essa função aqui, que eu posso escolher qual é o tipo de armazenamento que eu vou dar boot. Legacy Only sempre é o melhor, tá? Não são todas as placas-mães que dão esse recurso, então não tem muito o que se preocupar. Isso aqui não tem muito o que se preocupar quando tiver Storage Boot Option, tá? Ou outro dispositivo PCI também, se você for dar boot aqui no caso, nessa placa-mãe, se você for dar boot com algum outro dispositivo. Na verdade isso aqui é mais utilizado na questão de as fabricantes mesmo, quando elas vão fabricar um computador, elas utilizam um sistema de boot diferente para poder gravar os HDs, aí elas usam esse recurso. Se não, como a gente não usa, vamos deixar o padrão mesmo. E o Network Stat desativado, que é um recurso também da placa de rede, né, da configuração de placa de rede. Bom, gente, agora deu para passar bem, era esse ali que tinha ficado faltando, eu devo ter esquecendo de alguma coisa. Agora eu vou vir aqui no Save e Exit Setup, vou dar um Enter aqui, ou eu posso apertar o F10, tá?
Vamos lá, eu posso apertar F10, eu posso dar um Enter nessa função aqui lá no Save. Vou dar um Enter aqui, e agora eu vou dar um Yes, ele vai salvar as configurações, vai reiniciar, e a tela de post agora vai vir diferente, ela tem que vir diferente, ela tem que vir sem aquela logomarca da Gigabyte. Vou tentar pausar para vocês, para ver se vocês conseguem enxergar ela também. Bom, legal, meio decepcionante essa tela de post da gente, né? Ela não traz, nessa placa-mãe, ela não traz todas aquelas informações, apesar de como as outras placas-mães antigas. Ela me dá aqui só a data da BIOS, delete ou F2 para entrar no setup. Só isso. Né? E aqui é, na casa, a fabricante da BIOS, né? American Megatrends. Posso apertar delete para entrar no setup, e vai entrar no setup aí. Posso agora, vou dar um ESC e um Yes, para ele vai reiniciar a máquina normalmente, e vai iniciar o sistema operacional Windows aí, que está instalado nessa máquina. Bom, com isso a gente termina a configuração desse setup. Né? Esse setup aqui eu detalhei bastante. Já os outros setups eu não vou detalhar tanto, né? Porque na verdade esse aqui é o mais completo aí que a gente encontrou aqui. O mais completo, com mais recursos, porque tem bastante recurso. Algumas placas-mães da ASUS apenas tem mais recursos do que esse. Algumas placas-mães com otimização para overclock, coisa e tal. Mas também são recursos que você não utiliza e nem deve mexer. Né? Só esses recursos que você viu aqui, você vai mexer em poucos, como você já viu, mas a gente vai estar passando aí já alguns outros setups para você também estar detalhando e entendendo melhor. Vamos lá.